Gente, essa seca que o Matoso citava, histórica inclusive no norte do país, tem um efeito devastador nos rios do Amazonas. Das 9 bacias hidrográficas do estado, 5 têm novas mínimas históricas registradas nas últimas semanas. Vamos para lá então conversar com a Priscila Moraes, o repórter cinematográfico Milton Oliveira e o produtor Matheus Maciel, que estão percorrendo a região para acompanhar essa situação crítica e se conectam aqui com a gente ao vivo, direto do Rio Negro, né, Priscila? Conta para a gente mais detalhes sobre isso e eu sei que você tem também um levantamento sobre como essa seca está afetando os rios aí do Amazonas. Levantamento feito com os dados do Serviço Geológico Brasileiro, que faz um trabalho importantíssimo aqui de medição de todas as calhas dos rios aqui do estado do Amazonas, que já estão sofrendo duramente com essa, que é a pior estiagem de todos os tempos. Ricardo, boa tarde novamente para você, para todos os assinantes aqui da Globo News. A gente está navegando agora, nesse momento, pelo Rio Negro, né, subindo o Rio Negro na expedição Amazonas. O Rio Negro que hoje, dia 29 de setembro, chegou à marca de 13 metros e 35 centímetros. De ontem para hoje perdeu 19 centímetros, está a 67 centímetros apenas de atingir o menor nível dos últimos 120 anos. A gente está falando aí da marca de 12 metros e 70, que foi atingida no ano passado, que já foi considerada a pior marca histórica, então falta muito pouco. O prognóstico aí dos especialistas é que o Rio Negro atinja aí a marca abaixo dos 12 metros ainda nesse período de estiagem. A gente também tem uma situação muito grave nas outras calhas dos rios, né? Calhas dos rios são os rios principais aqui do estado do Amazonas, isso porque em 5 delas nós já temos marcas mínimas históricas. Dá uma olhada nessa tela que a gente preparou para acompanharmos juntos esses números, né? A gente vai começar falando dos rios que estão muito perto de bater essa mínima histórica, né? Eu acabei de falar aqui do Rio Negro, né? Que a gente está a 67 centímetros de atingir a marca de 12,70, que é a menor dos últimos 120 anos. Depois a gente vai falar do Rio Solimões. O Rio Solimões, na altura da cidade de Manacapuru, isso fica na região do Baixo Solimões, né? O Rio Solimões que é dividido em Alto, Médio e Baixo Solimões. Nesse ponto, o Rio Solimões está com 3 metros e 30 centímetros e faltam só 24 centímetros para chegar ao nível mais baixo da história, que foi de 3 metros e 7 também em outubro do ano passado. O Rio Amazonas agora, na altura de Itacoatiara, fica no Médio Amazonas. Atual é 1 metro e 97 centímetros, então falta pouco mais de 1,5 metros para chegar ao nível mais baixo, também atingido no ano passado, de 36 centímetros. Falando agora de Parintins, já no Baixo Amazonas, o nível atual é de 1 metro e 74 centímetros, menos 1 metro e 74 centímetros, faltam aí 43 centímetros para chegar a menos 2 metros e 17 centímetros. Por que tem essa marcação negativa? Porque no início das marcações a gente tinha uma régua colocada em um ponto aleatório escolhido pelos especialistas para não mudar essa medição, né, para fins de comparação. O rio foi descendo cada vez mais e eles foram tendo que incluir medições negativas. Não tem nada a ver com o nível do mar, são números utilizados para não perder as comparações ao longo dos anos. Vamos nessa outra tela, porque agora a gente vai falar das novas mínimas que a gente já atingiu esse ano. Começo falando aí do Juruá, que fica no sudoeste amazonense, né, à altura da cidade de Itamaraty, nova mínima histórica, 4 metros e 89. Rio Purus agora na altura de Beruri, né, fica no sul amazonense, nova a média mínima histórica de 3 metros e 84. O Rio Madeira, na altura da cidade de Humaitá, que fica ao sul também do estado do Amazonas, nova mínima de 8 metros e 7 centímetros. E agora para falar do Rio Solimões, inclusive na região em que a gente teve, né, na primeira parte da expedição Amazonas. Isso na altura de Fonte Nova, a nova mínima de 7 metros e 38 centímetros e na altura de Tabatinga, né? O rio hoje, Rio Solimões por lá está hoje menos 2 metros e 19. Há 3 dias ele esteve a menos 2,34, né? A gente teve aí um repiquete, que é quando o rio tem uma pequena subida, um pequeno respiro por conta das condições climatológicas aqui da região, mas é a pior marca de todos os tempos. Por isso que a gente voltou para cá, Ricardo, para justamente falar sobre
as condições do Rio Negro, que naquela época que a gente voltou, final de julho, início de agosto, não estavam em condições precárias como está hoje, chegando aí a quase 12,70 metros, que é a menor marca de todos os tempos. Acompanha nesse mapa para a gente entender o trajeto que a gente vai fazer. A gente saiu de Manaus, né, a capital aqui do estado do Amazonas, e veio em direção à cidade de Novo Airão. Da cidade de Manaus até Novo Airão, por rio, né, são 12 horas de navegação. Tem estrada, né, de Manaus a Novo Airão, você leva aí cerca de 3 horas por carro. Mas a partir de Novo Airão não tem estrada, então todo o trajeto precisa ser feito por rio. Então daqui de Novo Airão até Barcelos são 13 horas de navegação. De Barcelos até Santa Isabel do Rio Negro, 38 horas de navegação. E de Santa Isabel do Rio Negro até São Gabriel da Cachoeira são 14 horas. Ao todo, Ricardo, se a gente fosse navegar, né, dia e noite sem parar, seriam 77 horas, né? Pouco mais de 3 dias de navegação. Mas como a gente precisa parar por conta das condições do rio, a partir de Novo Airão já começa a ficar muito baixo, a gente precisa ir devagar. Principalmente para desviar dos fundos de banco de areia. A partir de Barcelos, o fundo é de pedra, então qualquer toque no casco do navio pode ser crucial, né? O navio via pique e isso é muito perigoso, por isso o comandante estava me explicando, né, o comandante Manuel, que está guiando aqui a nossa expedição, me disse que é preciso navegar só durante o dia. O Milton está mostrando essas imagens, eu acho que dá para explicar bem, Ricardo, o que está acontecendo. Milton, a gente tem aqui essa margem direita, Ricardo, você está vendo aqui como o rio já desceu, com a margem exposta, e estamos navegando aqui, nessa pontinha, junto com aquela outra embarcação lá na frente que também está na pontinha. Nossa, mas por que vocês não estão no meio do rio, que deve ser mais fundo? Não. No meio do rio, a gente tem uma altura menor do que essa altura que a gente está aqui agora, né, no Rio Negro. Essa altura, essa profundidade aqui do Rio Negro, por onde a gente passa, é de 7 metros. Quando a gente olha para o espelho d'água do lado esquerdo, né, já chegando lá a outra margem, a gente vê uns frisos. O comandante estava explicando que esses frisos mostram que há fundo de rio ali. Por isso que a gente não pode passar para lá. E por isso que o comandante prefere não navegar à noite, porque à noite, Ricardo, não dá para ver esse espelho d'água do jeito que a gente consegue ver de manhã. São os riscos aqui de se navegar num período de estiagem. Eu volto com você, meu amigo. Excelente explicação, Priscila. E aí tem os pormenores também, né? Que a gente muitas vezes à distância não percebe, não sente também, não só nos riscos, mas também em tudo que essa crise climática causa exatamente nesses detalhes. E muito obrigado por esse olhar apurado seu, do Milton Oliveira e do Matheus Maciel. E a gente vai acompanhando todo o trabalho de quem passa por ali nesse momento, como o Milton está mostrando nas imagens. Bom trabalho, boa jornada para vocês. E a